São convidados a tomar seus assentos. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estendemos mais uma vez as boas-vindas a todos. Meus queridos irmãos, Deus seja louvado pela sua presença. O Senhor nos proporcionou uma semana abençoada. O Senhor cuidou de nós. O Senhor zelou pela nossa vida, pela nossa saúde. E temos o privilégio de ainda estarmos gozando de um tempo de graça, um tempo de liberdade religiosa, aonde podemos nos encontrar na casa de nosso Pai, para juntos honrarmos e glorificarmos o seu santo nome, aprendermos mais do seu amor e também relembrarmos aquilo que já temos aprendido. Meus queridos irmãos, isso somente seria um privilégio para nós, um motivo de agradecermos ao Senhor, de louvarmos e engrandecer o seu santo nome. Mas, assim como no céu nós estaremos aprendendo por toda a eternidade, o Senhor também aqui, neste tempo que estamos vivendo aqui neste mundo, o Senhor também tem muitas coisas para nos ensinar. Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Nós estaremos meditando em alguns versos, do versículo 14 até o versículo 17. Então convido os irmãos, aqueles que puderem abrir as suas Bíblias, em Apocalipse, capítulo 3, versículos de 14 em diante. Em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 14, nós encontramos o seguinte relato. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Porquanto dizes: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabeis que és um coitado, miserável, pobre e cego e nu. Bom, meus queridos irmãos, antes de nós entrarmos propriamente na mensagem, gostaria de contar uma história que aconteceu com um aluno na escola missionária. E este acontecimento, este relato dele nos traz grandes lições e estará corroborando com a mensagem que hoje nós temos proposto. O tema da nossa mensagem é cegos que enxergam. E conta o relato deste aluno que, enquanto ele estava na escola missionária, ele participou de uma entrevista inusitada. Um determinado professor agora deseja fazer uma entrevista com cada um dos alunos. E ele notou que aquele professor, ele separou uma sala e alguns alunos entravam e ele escutava o professor falando com um tom alegre, um tom divertido. Para outros alunos que entravam, o professor tomava uma atitude diferente. O professor tomava uma atitude agora mais séria, cautelosa. E no passar do tempo, ele via que alguns alunos entravam, o professor agia de uma maneira. Com outro, ele tomava uma outra atitude, até que chegou a sua vez. E quando ele chegou e entrou na sala, este aluno, ele era um dos mais velhos de sua turma. O professor o convidou para sentar, e ao sentar, o professor olhou diretamente nos seus olhos e lhe fez uma pergunta. Ele disse o seguinte: o que você deseja? Você deseja ouvir o que você quer ouvir? Ou você deseja ouvir o que você precisa ouvir? Meus queridos, essa pergunta aparentemente banal continha nela mesmo uma grande profundidade, uma grande importância. A resposta daquele aluno poderia
a agora dar um novo rumo à sua vida. E aquele aluno agora, depois de alguns minutos, ele pensando, ele deu a seguinte resposta: por favor, professor, me fale o que eu preciso ouvir. E aquele professor agora começou a dar muitas advertências pela conduta que ele estava agindo. Momentos que ele agia, que ele pensava que estava certo, mas na verdade estava agindo de uma forma contrária à vontade de Deus. O que Deus deseja para a sua vida. E meus queridos irmãos, aqui nos traz uma grande importância da questão da escola missionária. O irmão Heleno, hoje falando sobre a escola missionária, ele diz que muitos vão para a escola missionária, muitos são usados por Deus, mas outros, infelizmente, também acabam se desviando do caminho do Senhor. Irmãos queridos, a escola missionária é um divisor de águas. Uma pessoa que vai para a escola, que não tem o propósito de se preparar para ser usado por Deus, que vá com qualquer outro interesse, infelizmente, há uma grande probabilidade de ele abandonar os caminhos do Senhor. Na minha turma mesmo, nós perdemos muitos colegas, queridos colegas, que acabaram se desviando do caminho, porque não suportaram a sã doutrina e desejaram fazer suas escolhas que os afastaram do Senhor. Por isso, a escola missionária pode ser uma bênção, mas ela também pode ser uma maldição, dependendo do que temos dentro do nosso coração. E a palavra de Deus, ela também nos dá esse incentivo. A palavra de Deus, ela pode ser uma bênção na nossa vida, ou poderá ser uma maldição, porque eu e você seremos julgados por tudo que aprendemos. Mas, meus irmãos, seguindo o costume daquele professor, esta pergunta nós podemos também nos fazermos hoje, nesta manhã. Desejamos nós ouvir o que queremos ouvir, ou desejamos ouvir o que precisamos ouvir? Meus queridos irmãos, o Senhor deixou todas as coisas registradas nas Sagradas Escrituras e nos testemunhos, advertências, conselhos, princípios dos quais eu e você, se atentarmos, poderemos obter um dia a vida eterna. E poderemos nós gozarmos das promessas que Ele tem feito para nós. Desta forma, meus queridos irmãos, eu e você precisamos meditar nas palavras de Deus e abrirmos os nossos corações, porque o que Deus tem proposto para nós é o que precisamos ouvir para a preservação de nossa vida espiritual, mas também para que continuemos nós a buscarmos o caminho da santificação. Quando falamos da igreja de Laodiceia, nós já conhecemos que a igreja de Laodiceia, o período de Laodiceia, é o último período da história da igreja aqui neste mundo. Não há bênçãos para a Laodiceia, mas sim há advertências para a Laodiceia. E eu e você estamos vivendo aqui neste período, no período de Laodiceia. E o período de Laodiceia é para nós de suma importância que nós meditemos nele. Porque para o período de Laodiceia disse que este período seria um dos períodos mais difíceis da história. Não porque a igreja seria perseguida, não porque a igreja passaria por provas e dificuldades, mas é que a igreja entraria num estado de autossuficiência, num estado de mornidão espiritual, num estado de cegueira espiritual. E desta forma, meus queridos irmãos, quando eu e você meditamos nas Sagradas Escrituras, é muito importante para mim e para você meditarmos como foi a conduta do povo de Israel no passado. Porque muitas coisas que aconteceu para o povo de Israel poderá também acontecer para nós nos nossos dias. E quando nós vamos para o livro de Juízes, nós vemos que a igreja daquele tempo, o povo de Israel, o povo de Deus, ele também entrou num declínio espiritual.
Ele também entrou numa apatia, numa mornidão espiritual, aonde que permitiu-se que outros deuses adentrassem, outros costumes que não eram de acordo com a vontade de Deus, adentrassem no meio do povo. E eu e você, ao estudarmos as Escrituras, eu e você sabemos que muitos prejuízos o povo de Israel sofreu. Armand White, falando no manuscrito 44 de 1903, ela diz o seguinte: a história de Israel no deserto foi registrada para o benefício do Israel de Deus até o fim dos tempos. Eu e você fazemos parte do Israel espiritual. Armand White, ela fala no Testemunhos Seletos, volume 3, que a igreja de Deus hoje é o Israel espiritual. Deus seja louvado por isso, porque nós não estamos no caminho errado. Nós temos a oportunidade de continuarmos trilhando neste caminho que irá nos conduzir para a Canaã celestial. Desta forma, meus queridos irmãos, Deus quer que seu povo revise os seus escritos nesses dias, com um coração humilde e um espírito ensinável. As provações pelas quais o antigo Israel passou, para que eles possam instruir-nos agora na preparação para a Canaã celestial. O registro das jornadas de Israel no deserto contém comunicações diretas do céu. Essas lições para nós são importantíssimas. Devemos ler e entender. Ali as leis divinas são claramente declaradas. Desta forma, meus queridos irmãos, eu e você vemos quão importante é examinarmos o Antigo e o Novo Testamento. Não é por acaso que Paulo chamou a atenção de Timóteo em 2 Timóteo 3,16, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Toda a Escritura é divinamente inspirada para redarguir, para ensinar, para a nossa santificação. Jesus Cristo disse em João 5,39, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, meus queridos irmãos, o que o povo de Israel passou no passado, eu e você poderemos passar hoje no presente. E mais do que isso, poderemos também passar no futuro. Desta forma, meus queridos irmãos, infelizmente o povo de Israel também adentrou num período de mornidão espiritual, de letargia espiritual. Juízes capítulo 17, versículo 6 diz que cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Infelizmente hoje, no tempo que estamos vivendo, muitas pessoas não estão buscando viver o que assim diz o Senhor, assim está escrito. Muitos hoje estão interpretando a Bíblia como ao seu bel prazer. E isso tem trazido prejuízos imensuráveis. Desta forma, meus queridos irmãos, Armand White continua nos advertindo, dizendo: há aqueles que, embora professando servir a Deus, estão testemunhando contra ele. A eles é dada a mensagem para a igreja de Laodiceia. Cristo lhes diz: conheço as tuas obras e sei que não és nem frio e nem quente. Queridos irmãos, eu e você precisamos fazer um autoexame para entendermos qual é a nossa condição hoje diante de Deus. Aqui Armand White diz que muitos pensam que estão professando servir a Cristo, mas o seu testemunho está dando demonstrando uma atitude contrária à sua profissão de fé. Cristãos de coração dividido são piores que os infiéis. Quando nós olhamos para o período de Israel, do antigo Israel,
Nós vemos que lá no antigo Israel, Deus chamou o povo de Israel para ser um povo diferente das outras nações. Um exemplo, ser um povo que demonstrasse na prática que é possível você seguir e fazer a vontade, seguir os reclamos de Deus. Viver para honrar e glorificar o nome do Deus vivo. Mas infelizmente o povo de Israel pecou nesta missão. Deixou esta responsabilidade cair por terra e eles se tornaram homens de coração dividido. E eu e você podemos estar caindo neste mesmo perigo. Cristãos de coração dividido são piores que infiéis, pois suas palavras enganosas e posição evasiva levam muitos ao erro. O infiel mostra suas cores. O cristão morno engana ambas as partes. Ele não é um bom mundano e nem um bom cristão. E Satanás o usa para fazer uma obra que ninguém mais pode fazer. Queridos irmãos, note como é prejudicial o período que estamos vivendo. Se eu e você nos tornarmos cristãos mornos, se eu e você nos tornarmos cristãos letárgicos, eu e você poderemos estar cumprindo o desígnio não de Deus, mas sim de Satanás. E não fazendo qualquer obra, mas uma obra que Satanás não consegue fazer com os infiéis. Porque nós trabalharemos dos dois lados. Trabalharemos contra Deus na igreja e trabalharemos contra Deus no mundo também. Para exemplificar um pouco disso, meus irmãos, eu conheci um casal uma certa vez, que este casal, tudo que nós conversávamos com eles sobre as escrituras, eles diziam, mas eu acho que Deus não é bem assim. Eu creio que não é bem assim. Tudo eles tinham um ponto contra o que estava escrito, o que a Bíblia dizia. E acabou um tempo, eles acabaram abandonando a fé. Por outro lado, eu conheci também um ex-adventista, que foi para o mundo e se tornou um homem que fazia muito a obra de Satanás em trazer descrédito para o movimento adventista. Os nossos colegas que eram ímpios, eles olhavam para a vida deste meu colega e diziam assim, ô Igor, você é da mesma igreja do que o nosso colega? Eu disse, por quê? Ele disse, não, porque a gente vê, você não come carne, você não bebe, você não toma refrigerante, você não senta conosco no restaurante na sexta-feira à noite para comer, você sábado de manhã vai para a igreja, e o seu colega não faz nada disso. Ele toma cerveja conosco, ele bebe, ele joga sinuca, ele dá risada, sempre está escutando músicas e tudo. Que tipo de igreja é essa? Que um não faz nada e o outro faz tudo. Entendem, irmãos? Muitas vezes, por não vivermos o assim diz o Senhor e o assim está escrito, nós colocamos dúvidas na mente dos infiéis. E por isso o Senhor diz que precisa haver uma linha muito bem demarcada entre o santo e o profano. E esta linha o próprio Deus estabeleceu, mas Ele pede, Ele precisa que eu e você deixemos clara e distinta esta linha através da nossa vida. A linha de demarcação entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve deve ser mantida de forma clara e distinta. Ser cristão é viver unido com Cristo. Para aqueles a serviço de Deus, que estão metade com os crentes e metade com os descrentes, Deus diz, afastem-se. Não posso endossar a sua influência. Seu caminho é enganoso. O serviço de pessoas como vocês
fez muitos infiéis afastem-se. Deus não pode nos acolher se nós estivermos com o nosso coração dividido. Se estivermos vivendo na mesma mornidão que o tempo que está hoje, que estamos vivendo hoje, nos pede para viver. Meus queridos irmãos, não pense que este período de Laodiceia está se aplicando somente aqui, em nossa igreja, em nossa denominação. Não. Eu conheço muitos outros pastores de igrejas tradicionais, e uma vez eu encontrei um senhor da Assembleia de Deus, uma pessoa muito consagrada, muito temente a Deus. Nós conversamos com ele sobre muitos assuntos, alguns ele concorda, outros ele não concorda, e isso não cabe a mim ou a você julgar por que ele não concorda. Mas uma coisa eu senti quando nós estávamos conversando sobre o período de Laodiceia. Aquele senhor, ele encheu os seus olhos de lágrimas e me disse: irmão, por que estamos passando por isso? Eu me recordo da minha igreja 20, 30, 40 anos atrás, era uma igreja totalmente diferente do período que estamos vivendo hoje. E eu disse: meu querido, este é o período que estamos vivendo. O período de Laodiceia, o período da mornidão espiritual. A mornidão espiritual está atingindo as outras igrejas também. E por isso hoje Deus está pedindo que a sua igreja não entre neste mesmo estado, que a sua igreja seja reavivada, que a sua igreja seja reformada, que a sua igreja seja batizada pelo Espírito Santo para ser um farol em meio às trevas. Chegará o tempo em que todos mostrarão claramente de que lado estão. Moisés e Arão foram muitas vezes compelidos a ficar no monte da vantagem, em oposição aos seus irmãos, afirmando decididamente a sua lealdade para com Deus. Meus queridos irmãos, às vezes não é fácil eu e você tomarmos a posição certa, o lado certo, de fazermos a vontade de Deus. Às vezes, quem sabe, eu e você seremos perseguidos. E quando olhamos para o antigo Israel, eu e você vimos que quando aqueles 12 espias voltaram de Canaã, 10 tinham medo de chamar o povo, de incitar o povo agora para que eles se agarrassem nas promessas de Deus e adentrassem na terra prometida. Mas 2, porém, não duvidaram das promessas de Deus. Eles se mantiveram firmes e incitaram o povo. Mas a multidão, dando ouvido àqueles 10, desejaram tirar a vida daqueles 2. Meus queridos irmãos, eu e você precisamos tomar um lado, e este lado precisa estar declaradamente muito nítido. Hoje, os servos de Deus devem mostrar claramente onde estão. Aqueles que estão totalmente ao lado do Senhor, estes resplandecerão a clara luz da verdade. Que chamado maravilhoso, meus queridos irmãos. Para sairmos da mornidão, da letargia, para que eu e você sejamos exemplos vivos do que Deus pode fazer e o que Deus deseja fazer por esta humanidade caída. Aqueles que fazem isso exercem uma forte influência no lado do que é certo. Mas, aqui há um outro ponto. Mas uma confissão de fé sem entusiasmo nunca repreenderá os descrentes por sua transgressão da lei de Deus. Meus queridos irmãos, às vezes eu e você aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas nós não queremos ser distintos no mundo. Nós vemos as pessoas ofendendo o nome de Deus. Nós vemos as pessoas rebaixando os princípios de Deus. E nós não tomamos tomamos partido ao lado de Deus. Nós permitimos que as pessoas ofendam
Às vezes eu e você olhamos videozinhos que eles rebaixam a Deus, fazem piadas com o nome de Deus e nós damos risada. Brincam com versos bíblicos e nós achamos isso engraçado. Meus queridos irmãos, tomar parte ao lado de Deus é fazer com que tudo que esteja contra a vontade de Deus seja nitidamente conhecido. Por isso o Senhor chama o seu povo para brilhar. Mas alguns se enganam pensando que não devem não devem tomar partido hoje, que devem esperar mais. A irmã White, ela diz assim: nosso bem-estar presente e futuro exige esta separação hoje, uma separação completa do mundo. Na oração de Jesus Cristo, ele disse: Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eu e você precisamos viver aqui neste mundo. Eu e você precisamos testemunhar de Cristo aqui neste mundo. Mas eu e você não precisamos viver como o mundo vive. E quando eu e você escolhemos atentar para os costumes do mundo, aceder para o que o mundo nos pede, pode ser que Deus fique insatisfeito. E a irmã White diz o seguinte: Deus não está satisfeito com a posição que o seu povo está tomando. Em vez de se reunir com ele, eles estão se espalhando. Eles estão usando fogo comum em vez do fogo sagrado do Senhor. Deus deseja os salvar de seus pecados. Ele poderia nos impedir de desperdiçar os seus dons, mas muitos de nós não queremos isso. Mas esse chamado que o Senhor nos dá é para que eu e você não passemos por um sentimento de que muitos passaram. Esaú, Judas e outros muitos que se arrependeram de não fazer a vontade de Deus, enquanto o tempo era oportuno. A irmã White diz assim: o amargo remorso lhes sobrevirá, se não fizerem de sua vida o sucesso que Deus deseja que façam. O Senhor tem uma obra para nós. E esta obra que cabe a cada um de nós, ela é intransferível. Esta santificação que o Senhor pede do seu povo, esta preparação, essa união, essa consagração que o Senhor está pedindo para a sua igreja, depende de cada um de nós, meus queridos irmãos. Depende de mim também. Ninguém está eximido desta responsabilidade. Esta mensagem é muito dura para mim. Martim Lutero disse que nós pregamos melhor e mais aquilo que nós precisamos para nós mesmos. Meus queridos irmãos, eu sou um miserável, pobre, cego e nu, e eu preciso de um Salvador. Eu preciso viver uma vida de santificação, porque eu quero estar com Cristo quando Ele voltar, irmãos. Mas eu não quero estar sozinho. E por isso nós trazemos estas mensagens do Senhor de advertência, porque eu quero estar com todos os santos do Senhor, para que possamos nos alegrar dos tempos que o Senhor trabalhou aqui nesta terra em nossa vida, nas vitórias que nós obtivemos com Cristo aqui neste mundo, porque é isso que nos garantirá a vida eterna. Desta forma, meus queridos irmãos, Deus chama o seu povo para se destacar na plataforma da verdade eterna. Aqueles que vestirem toda a armadura cristã, colocando-se sem reserva sobre o controle de Deus, será dada força para honrar a Deus dia a dia,
para fazer sua vontade e seguir seu caminho. Tais pessoas ganharão o domínio sobre os enganos e insinuações dos agentes satânicos. Eles discernirão as falsidades e seduções dos inimigos. Queridos, eu e você precisamos deste poder. Um poder que o Senhor deseja nos outorgar, que o Senhor deseja nos dar. Mas para isso, eu e você precisamos buscar do Senhor. E a irmã White, ela continua dizendo, buscar Jesus em busca de ajuda e orientação, buscando entender e proclamar a mensagem para este tempo, este é o nosso trabalho. Qual é o nosso trabalho? Buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor. Eu e você precisamos buscar mais ao Senhor. Queridos irmãos, eu sempre tenho dito que nós não temos como mensurar o que é viver uma vida eterna, o que é a eternidade. Porque eu e você nascemos em pecado, sabemos que ao homem está destinado nascer, viver e morrer. Porque se eu e você soubéssemos o que está em jogo, quem sabe a nossa atitude seria muito diferente. Neste tempo de perigo, precisamos de homens que sirvam a Deus com todos os poderes no seu corpo. Eles precisam se doar ao Senhor de corpo, mente e alma, e devem permanecerem firmes pelo que é certo. Deus dará a tais homens poder para serem sentinelas fiéis sobre si mesmos. Não é a temperança que eu e você tanto precisamos? O equilíbrio? Eu e você precisamos, meus queridos irmãos, buscar do Senhor este poder. Porque o Senhor tem uma grande obra a fazer. O Senhor precisa que a sua causa, ela avance. E a irmã White diz, a causa de Deus precisa de homens e mulheres que permaneçam na plataforma da verdade sem vacilar. E que segurem a bandeira da verdade firmemente no alto, para que ninguém deixe de ver de que lado eles estão. Sua posição deve ser claramente definida. Seus corações devem ser puros e santos, livres de pretensão ou engano. Por isso, a mornidão espiritual ela é tão prejudicial. A mornidão espiritual não somente nos tirará de nós a oportunidade de salvação, mas ela também atrasará a obra do Senhor e impedirá que muitos outros aceitem o Evangelho. E quem sabe, por causa de nosso mau testemunho, o sangue de muitos estarão sobre nossas mãos. A Bíblia, quando nós lemos e abrimos, e nós permitimos que ela se revele diante de nós, nós vemos, irmãos, que existe muito mais em jogo do que a nossa própria salvação. Nós somos agentes de Deus para a salvação de outros. Mas aí surge uma pergunta. Você se sente um agente de Deus para a salvação de outros? Eu e você precisamos nos questionar e fazer esta pergunta. Desta forma, meus queridos irmãos, assim como vimos que a mornidão, ela é perigosa para o tempo que estamos vivendo, neste período de Laodiceia, nós vemos também que a cegueira espiritual, ela também é igualmente prejudicial. A irmã White, falando no primeiro Testemunhos Seletos, na página 330, ela diz o seguinte: foi-me mostrado que a maior causa de o povo de Deus se achar agora neste estado de cegueira espiritual não é o receberem,
é o não receberem a correção. Muitos têm desprezado as reprovações e advertências que lhes foram feitas. Irmãos, como era bom apanhar do pai e da mãe. Doía. Mas eu entendia que eu havia feito algo errado. Chegou um momento que eu não precisei mais apanhar. Mas as advertências que o Senhor nos dá, as reprovações que o Senhor nos dá, a correção que o Senhor deseja dar ao seu povo, não é para o nosso malefício, é para o nosso benefício, é para a nossa salvação. E aí entra aquele ponto que falamos no início, o que desejamos ouvir, aquilo que nos agrada ou aquilo que precisamos? Meus queridos irmãos, hoje existe uma infinidade de igrejas no mundo que falam que Jesus Cristo ama, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo quer te dar dinheiro, que Jesus vai te livrar dos problemas, que Jesus vai te emagrecer, que Jesus vai fazer tantas coisas por você. Eles obrigam Jesus a atender às suas necessidades. Mas a fazer a vontade de Deus, eles não ensinam você. Eles colocam Jesus não como Senhor e Salvador, mas como um empregado, um servo que tem que estar 24 horas disposto a atender às nossas necessidades. Meus queridos, Deus é Pai e Ele nos repreende porque Ele nos ama. E há duas maneiras que o Senhor usa de forma direta para nos advertir, nos chamar a atenção. É a Bíblia e o espírito de profecia. Meus queridos irmãos, hoje, infelizmente, muitas pessoas deixam de ouvirem as correções de Deus através da Bíblia e do espírito de profecia, para se jogarem nos braços de Satanás através de uma mornidão e cegueira espiritual. E Satanás os embala dia após dia para viver uma vida despreocupada. Mas quando despertarem será tarde demais, porque a porta da graça poderá já estar sendo fechada. Nós estávamos vendo hoje na lição, hoje quando nós estávamos lendo, existe um tempo para que eu e você agora tomemos uma posição. Há um tempo que eu e você precisamos decidir-nos qual o futuro que eu e você desejamos ter. Mas infelizmente muitos têm deixado este tempo passar e estão perdendo a oportunidade de encontrar a verdadeira salvação. A testemunha verdadeira condena o estado morno do povo de Deus, o qual dá a Satanás grande poder sobre eles. Neste tempo de espera e vigilância, os egoístas, os orgulhosos e os amantes do pecado são sempre assaltados por dúvidas. Meus queridos irmãos, eu e você não precisaríamos termos dúvida se estamos no caminho certo ou não. Se eu e você buscássemos o Senhor de todo o nosso coração e de todas as nossas forças. Mas eu e você, muitas vezes, pode nos surgir dúvidas se estamos no caminho certo, porque estamos mornos espiritualmente. Desta forma, meus queridos irmãos, muitos, por causa da mornidão, têm se ficado cegos para as advertências que o Senhor tem dado na Sagrada Escritura.
Estávamos conversando hoje na escola, na classe dos professores, e há muito tempo atrás eu ouvi uma pesquisa que havia sido feita dentro da Igreja Adventista. Eu até acho que eu era da Igreja Adventista quando fizeram essa pesquisa. Ela é muito antiga. E, irmãos, naquela época que eu ouvia dessa pesquisa, foi feito esta pesquisa para saber quanto tempo as pessoas estudavam a Bíblia na semana. Bíblia, lição, espírito de profecia. E depois de juntarem os dados, foi mostrado que, em média, cada adventista ou adventista estudava 15 minutos por semana as Escrituras. 15 minutos. E hoje, se nós fizéssemos, eu gostaria de fazer muito essa pesquisa dentro do movimento de reforma. Quanto tempo nós temos estudado as Escrituras durante a semana? 1, 2 horas? Ou 30 minutos, meia hora? Eu não sei dizer. Mas uma coisa eu sei dizer, irmãos. Eu posso responder por mim. Eu posso fazer a média na minha vida. E agora eu posso dizer como eu estou diante de Deus. Será que eu tenho tirado tempo para Deus diariamente? Ou eu tenho deixado que os costumes do mundo, os afazeres, as responsabilidades no mundo, me suprimam o tempo que eu deveria ter para com o meu Deus, de intimidade, de consagração, de aprendizagem? O Senhor tem muito a nos ensinar, meus queridos irmãos, mas muitas vezes eu e você estamos permitindo que o inimigo nos desvie do caminho que o Senhor nos tem proposto. Desta forma, meus queridos irmãos, infelizmente, muitos não conseguem dar o devido valor à vida eterna. E a irmã White, ela procura estabelecer um pouco do que eu e você deveríamos pensar. Ela diz o seguinte: a vida eterna é de infinito valor e custar-nos a tudo quanto possuímos. Foi-me mostrado que não damos o devido valor às coisas eternas. Tudo quanto vale a pena possuir-se, mesmo neste mundo, tem de ser conseguido com esforço, mas os mais penosos sacrifícios às vezes. E em tudo isso, simplesmente para obter um tesouro que é perecível. E ela agora faz uma pergunta: seremos menos voluntários para resistir às lutas e fadigas, para fazer diligentes esforços e grandes sacrifícios, a fim de alcançar um tesouro de imenso valor? Uma vida que se prolongará como a do infinito? Será que o custo do céu está sendo demasiado? Irmãos, que pergunta difícil é isso que ela está fazendo? A irmã White, em outras palavras, ela está dizendo assim: você hoje se submete 8, 10, 12 horas para você ganhar um determinado salário, para que você possa viajar para um lugar, para que você possa comer uma comida diferente, para que você possa comprar uma casa, ou trocar de carro, ou fazer qualquer outra coisa, para você obter um pouco de conforto aqui neste mundo, um mundo que está condenado à destruição. Você não mede esforços. Mas quando se trata das coisas espirituais, quando se trata da vida eterna, quando se trata da nossa salvação, tudo para Deus se torna mais difícil, mais pesado, mais complicado. Ah, meus queridos irmãos, nós temos uma inversão grande de valores aqui. Eu e vocês estamos vivendo dentro
de um povo que conhece toda a verdade, que crê que Jesus Cristo vai voltar. Mas às vezes não vivemos como se isso fosse realidade. Estamos mais preocupados em obter ganhos, obter atenção, conforto e tantas outras coisas. Não é somente isso. Aqui neste mundo, colocamos este mundo em primeiro lugar. E Jesus sempre em segundo plano. Mas não esqueça, meus queridos irmãos, colocar Jesus em segundo plano significa também colocar a nossa oportunidade de vivermos por toda a eternidade com Cristo. Por isso, esta mensagem ela é tão importante e tão terrível para nós. Porque Satanás tem conseguido cegar os nossos olhos para o além. Além desta vida, uma vida que o Senhor prometeu. Uma vida que aqueles 2 anjos que estavam fazendo o cortejo, o acompanhamento de Jesus Cristo, ascendendo aos céus, diante daquela pequena multidão, disse que assim como eles estavam vendo Jesus Cristo subindo, muito em breve Jesus voltaria em poder e grande glória. Se não me falha a memória, Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz que Jesus Cristo voltará em grande glória e todo o olho verá. E às vezes eu e você até dizemos assim, eu não quero morrer, eu quero participar da perseguição, eu quero ver Jesus Cristo voltar em poder e grande glória. Mas, meus queridos irmãos, às vezes a gente não pensa tão profundamente, porque eu e você poderemos ver Jesus Cristo voltar no grupo oposto, não daqueles que levantarão seus braços e dirão, este é o nosso Deus a quem aguardávamos. Poderemos estar naquele meio daquele povo que diz, caí sobre nós rochedos e escondei-nos da face do Cordeiro. Dura coisa é, meus queridos irmãos. Hoje muitos estão descrendo na vida de Cristo. E sabe por quê? Porque não fazem nada para abreviar a vinda de Cristo. Antes eles fazem com que a vinda de Cristo seja postergada. E a irmã White, ela diz assim, está se desvanecendo a fé na próxima vinda de Cristo. Muitos dizem, meu Senhor tarde virá. Não se diz apenas no coração, mas isso se exprime também em palavras e em mais, de forma decidida nas obras. Muitos não falam, mas as suas obras mostram, sua conduta mostra que eles não estão preocupados com a vinda de Jesus. Eu me lembro de quando eu era pequeno e a minha mãe, e eu vi isso nas minhas filhas também, quando nós acertávamos os dias que iríamos sair de férias. A minha mãe dizia, filho, no dia 20 de dezembro nós vamos pegar o ônibus para irmos para a casa da sua avó. Nossa, que notícia maravilhosa. A mãe falava no dia 1º, no dia 2 eu já estava com a minha mala pronta. A escova, todas as coisas estavam ali. E a mãe dizia, filho, você não vai escovar os dentes? Eu ia lá, pegava a escova, escovava o dente, guardava, secava ela e deixava na mala. Mãe, mas filho, podemos arrumar depois a mala. Eu digo, não mãe, eu não quero esquecer nada. Eu quero estar preparado para ir para a avó. Mas infelizmente nós hoje parece que ao crescermos, não temos esta mesma importância e não sentimos este mesmo desejo de nos preparar para o reencontro com o nosso Salvador. Meus queridos irmãos, eu e você precisamos termos obras que provem a este mundo que Jesus Cristo está voltando. A insensatez neste tempo de espera está embotando os sentidos do povo de Deus quanto aos sinais dos tempos. Muitas coisas hoje passam desapercebido para nós. Até mesmo a maldade do mundo hoje, é poucas coisas que nos chocam hoje em dia. O ser humano é muito fácil de se acostumar
com coisas ruins. O ser humano hoje, ele vende a sua salvação por miséria, por migalhas de esperança, migalhas de alegria. E o Senhor diz: eis que eu te farei um novo céu e uma nova terra, e que você viverá num lugar onde não haverá tristeza, não haverá morte, não haverá pranto, não haverá dor, tudo será novo. Você receberá um corpo glorificado, sem os traços do pecado. Mas o que nós fazemos muitas vezes? Não, Senhor, eu quero viver aqui nesta terra. Eu quero aproveitar aqui nesta terra. Meus queridos irmãos, precisamos cuidar para que essa cegueira não venha nos impedir de obter tudo que o Senhor tem preparado para nós. A terrível iniquidade que predomina hoje requer a máxima diligência e o testemunho vivo para que possamos manter longe da igreja os pecados que a permeiam. Às vezes, por causa de minha cegueira, por causa da minha mornidão espiritual, a igreja está sofrendo. Por causa do meu pecado, da minha condescendência com o pecado, Deus pode não estar trazendo as almas sinceras aqui para dentro deste recinto. É dura essa mensagem, meus queridos irmãos. Quem sabe seja eu que preciso me consagrar mais. Eu preciso orar mais, eu preciso jejuar, eu preciso rasgar o meu coração diante do Senhor e pedir perdão ao Senhor por todas as negligências que eu tenho feito, porque essas negligências podem estar impedindo que a obra do Senhor avance. Pode ser que o meu testemunho esteja fazendo com que um outro irmão ou outra irmã não reconheça este povo como sendo o povo da profecia, o povo de Deus. Desta forma, meus queridos irmãos, a fé hoje tem estado a descrescer assustadoramente. E só mediante o exercício da fé que ela poderá aumentar. Para finalizar, meus queridos irmãos, agora eu desejo ler rapidamente as considerações finais que o irmão White faz ao seu povo através desta carta. Ela diz o seguinte: os ensinamentos dos homens representativos de Israel, que receberam sua mensagem diretamente de Deus, não são sim e não, mas sim e amém. As instruções que eles receberam devemos trazer para o nosso serviço hoje diante de Deus. Elas são dadas para nos ajudar a alcançar o padrão da retidão, para nos mostrar como avançar na conquista do mundo. Meus queridos irmãos, eu e você temos um mundo a evangelizar. Eu e você temos uma responsabilidade e um propósito a cumprir. O Senhor nos outorgou isso. E o Senhor não está dizendo para mim responder para Ele em tudo que Ele nos pede, sim ou não. Para Deus não existe não, para Deus existe sim e amém. Que assim seja feita a sua vontade. Qualquer outra resposta será negar a Cristo e negar a sua vontade. Será considerado como rebeldia diante do Senhor. Por sua graça, eles são feitos participantes da natureza divina e, portanto, são capacitados a vencer a corrupção que está no mundo por meio da luxúria. É Deus quem nos dá poder para vencer. Aqueles que ouvem sua voz e obedecem a seus mandamentos são capacitados a formar caracteres justos. Aqueles que desconsideram os seus mandamentos expressos formarão caráteres semelhantes às
propensões às quais se entregaram. Esta é uma advertência muito grande, irmãos. Deus tem tudo para nos fazer vencer, nos dá tudo o que precisamos para vencer. Vencer o maligno, vencer as tentações. Depende de nós buscarmos. Mas agora, se eu e você desconsiderarmos os mandamentos que o Senhor tem claramente deixado distintos diante de nossos olhos, a sua vontade clara diante de nossos olhos para que eu e você vivamos, infelizmente, queridos irmãos, as nossas negligências nos conduzirão para um outro caminho, o caminho de morte. E a pergunta que a irmã White finaliza esta carta, ela diz o seguinte: de que lado ficaremos? Essa é uma escolha que nós precisamos tomar. No mundo há apenas dois partidos. Um reconhece como seu chefe o príncipe das trevas, que causou a queda de nossos primeiros pais. O outro está sob a bandeira manchada de sangue do príncipe Emanuel. Tenhamos a certeza de qual bandeira estamos: a bandeira de Satanás ou a bandeira de Cristo? Não há meio termo. Todos no mundo estão de um lado ou de outro. De que lado você deseja estar? Essa é uma resposta que nós damos. Mas existe uma outra pergunta mais complexa de responder: de que lado realmente nós estamos? Meus queridos irmãos, não se deixe enganar. Não podemos cair nesta mornidão, nessa cegueira espiritual e permitir que Satanás nos embale para uma letargia, para vivermos neste período de Laodiceia de uma forma descompromissados com Deus. O Senhor nos chama para tomarmos uma posição. O Senhor chama para nós assumirmos as nossas responsabilidades para com Ele. Tenha certeza de qual lado você está. Viva intensamente para honrar e glorificar o nome de Deus. E mais do que isso, meus queridos irmãos, não deixe que outros tomem a decisão por você. Muitos têm deixado que outros guiem suas vidas. E assim acabam perdendo também a salvação. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos dê sua graça e que o Senhor nos ajude a tomar a escolha correta. Amém.